O Papa Francisco é, sem dúvidas, um dos líderes mais fascinantes e controversos da história moderna da Igreja Católica. Aclamado por suas ideias progressistas e atacado por aqueles que defendem a tradição, Francisco tem dividido opiniões dentro e fora do Vaticano. Mas será que ele realmente abriu um portal espiritual? Ou essa é apenas mais uma teoria conspiratória em tempos de mudanças radicais? Hoje vamos mergulhar fundo nessa história e analisar cada detalhe. Desde que foi eleito em 2013, Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco, adotou uma abordagem totalmente nova em sua liderança. Ao contrário de seus predecessores, Francisco abandonou muitas das formalidades associadas ao papado. Ele optou por morar em um apartamento simples, ao invés do luxuoso palácio apostólico, e frequentemente aparece em um carro modesto, deixando de lado os veículos imponentes que marcaram outros papados. Esses gestos, embora simbólicos, indicavam que o papado de Francisco seria diferente. Ele se apresentou como um papa do povo, disposto a ouvir as vozes da base da Igreja e a promover uma agenda centrada em justiça social, meio ambiente e inclusão. Para muitos, ele trouxe esperança e renovação. Mas para outros, essas mudanças foram vistas como um afastamento perigoso das tradições sagradas. Outro ponto interessante sobre Francisco é sua origem. Ele é o primeiro Papa vindo da América Latina e o primeiro membro da Ordem Jesuíta a liderar a Igreja Católica. Essa combinação de fatores traz consigo uma visão única e um entendimento profundo das questões sociais e econômicas enfrentadas pelas comunidades mais vulneráveis. Além disso, sua trajetória é marcada pela simplicidade. Antes de se tornar Papa, Bergoglio era conhecido por usar transporte público, cozinhar sua própria comida e viver de forma modesta. Esses traços o conectam diretamente ao que muitos consideram o espírito essencial do cristianismo, a humildade e o serviço ao próximo. Francisco também trouxe à tona debates que estavam adormecidos dentro da Igreja. Ele enfatizou a ideia de que o Vaticano deveria ser um exemplo de austeridade, deixando claro que não havia espaço para extravagâncias em um mundo onde tantos sofrem com a pobreza. Essas ações, embora bem recebidas por muitos, foram vistas como radicais por alguns setores conservadores que associam a grandiosidade do Vaticano à sua história e simbolismo. Ao longo de seu papado, Francisco abordou questões que antes eram consideradas tabu para a Igreja. Ele enfatizou a importância de cuidar do meio ambiente, lançando a encíclica Laudato Si, onde pediu ação global contra as mudanças climáticas e destacou o impacto das catástrofes ambientais nas populações mais pobres. Essa postura foi celebrada por ambientalistas e ativistas de direitos humanos, mas criticada por aqueles que acreditam que a Igreja deveria se manter longe de questões políticas e científicas. Por exemplo, em várias ocasiões, Francisco denunciou o culto ao dinheiro e criticou as estruturas econômicas globais que perpetuam a pobreza. Essas declarações, embora aplaudidas por muitos, geraram descontentamento entre líderes empresariais e políticos conservadores, que as consideraram uma interferência nos assuntos econômicos. Outra questão sensível é sua visão sobre a mulher dentro da Igreja. Embora ainda não tenha dado passos concretos para permitir a ordenação feminina, Francisco reconheceu publicamente a necessidade de aumentar o papel das mulheres na liderança da Igreja, algo que é visto como revolucionário em muitos círculos. Essas posições renderam a Francisco tanto elogios quanto ataques. Grupos progressistas o veem como um líder visionário, enquanto alas conservadoras o acusam de diluir os fundamentos da fé católica. A divisão interna é evidente. Para alguns, ele é o líder que a Igreja precisava para se modernizar. Para outros, ele representa um risco à identidade milenar da instituição.
Um dos episódios mais marcantes do papado de Francisco foi sua relação tensa com o Opus Dei, uma organização conservadora e influente dentro da Igreja. Fundado para promover a santidade através do trabalho cotidiano, o Opus Dei sempre teve um papel central no Vaticano. Sob Francisco, no entanto, esse papel foi reduzido significativamente. Ele impôs limitações ao grupo, alterando sua estrutura e enfraquecendo sua influência no Vaticano. Essas mudanças não passaram despercebidas. Muitos membros do Opus Dei consideraram as ações de Francisco como um ataque direto às tradições da Igreja. Esse conflito interno expôs ainda mais as divisões entre os que defendem uma Igreja moderna e os que lutam para preservar os valores tradicionais. Então chegamos à questão que tem gerado manchetes e acendido debates: o suposto portal espiritual aberto pelo Papa Francisco. A polêmica começou em 2015, quando Francisco tomou uma decisão inesperada: abrir a Porta Santa fora do ciclo regular de 25 anos. Esse ato simbólico, que deveria marcar apenas anos jubilares ordinários, foi usado para inaugurar o Jubileu Extraordinário da Misericórdia, um chamado à renovação espiritual, reconciliação e perdão. Para muitos católicos, foi um gesto poderoso, carregado de compaixão e inclusão. Mas para os teóricos da conspiração, foi algo muito mais sinistro. Alegaram que, ao abrir a Porta Santa fora de época, Francisco estaria ativando um portal dimensional ligado ao Apocalipse. Alguns disseram que isso fazia parte de uma suposta agenda globalista para instaurar uma nova ordem mundial. As redes sociais explodiram com essas alegações, misturando profecias bíblicas, numerologia e até astrologia para reforçar suas teorias. As especulações não pararam por aí. Certas imagens nas portas santas, como figuras angelicais, foram interpretadas de forma distorcida, sugerindo mensagens ocultas ou até profecias invertidas. Alguns chegaram a afirmar que essas representações substituíam Cristo por figuras sombrias. Essas ideias, obviamente, foram amplamente refutadas por teólogos, que reafirmaram o significado espiritual do gesto, um convite à renovação da fé e da misericórdia. No entanto, o Papa Francisco sempre foi claro. Ele descreveu a abertura da Porta Santa como um gesto de união e reconciliação, um convite para que os fiéis renovassem sua fé e abraçassem a misericórdia. Nada de ocultismo, apenas um chamado à transformação espiritual. Apesar das críticas, o Jubileu Extraordinário da Misericórdia permanece como um marco de esperança e renovação na Igreja Católica. Mas por que teorias como essas encontram tanta ressonância? Uma resposta possível é o medo diante das mudanças. A Igreja Católica, com sua história milenar, é frequentemente vista como um bastião de estabilidade em tempos incertos. Quando um líder como Francisco promove reformas tão significativas, é natural que algumas pessoas reajam com desconfiança. Além disso, o papel da internet e das redes sociais é crucial nesse contexto. Plataformas digitais permitem que ideias, sejam elas baseadas em fatos ou não, alcancem milhões de pessoas em questão de minutos. No caso do Papa Francisco, sua posição de destaque global o torna um alvo frequente de desinformação. Um aspecto positivo do papado de Francisco é sua capacidade de atrair jovens para a Igreja. Em uma era onde o desinteresse religioso é crescente, suas mensagens de inclusão, cuidado com o planeta e justiça social ressoam fortemente entre as novas gerações. Muitos jovens veem Francisco como um modelo de liderança compassiva, que prioriza o bem-estar humano acima das formalidades institucionais. Apesar das controvérsias, uma coisa é certa: o Papa Francisco está liderando a Igreja em um momento crítico.
Suas ações representam uma tentativa de equilibrar tradição e modernidade, mas também destacam as tensões internas de uma instituição que luta para se adaptar ao século XXI. Enquanto seus defensores veem suas reformas como um caminho necessário para tornar a igreja mais inclusiva e relevante, seus críticos temem que essas mudanças possam causar uma crise de identidade irreversível. O futuro da Igreja Católica está, sem dúvida, em um ponto de inflexão. Agora queremos saber sua opinião. Você acha que a abertura da Porta Santa foi um gesto poderoso de renovação ou acredita nas teorias que a cercam? Comente aqui embaixo. Se gostou deste conteúdo, curta, compartilhe com seus amigos e não esqueça de seguir para mais histórias que instigam, informam e surpreendem. Até o próximo vídeo.